Galerinha, ó, super interessante, já está aparecendo perguntas que eu queria mesmo esclarecer com essa resolução agora. A conta em si é boba, porque pensa, eu te pedi o trabalho para levar a partícula de A até B. Tu já sabe a diferença de potencial de A até B e sabes a carga que vai ser deslocada? Então, pela fórmula que eu mostrei para vocês, né, VAB é igual ao trabalho de A até B sobre a carga. Está dividindo, passa. Então, o trabalho de A até B é o valor da carga multiplicada por VAB. A tua apostila, ela mostra a fórmula assim, só por curiosidade, ó. Trabalho de A até B é o valor da carga VA menos VB. Só que tu não vai ganhar isso aqui no vestibular, cara. Certo? É por isso que é perigoso tu começar a resolver exercício baseado nas fórmulas que a apostila te fornece no final, né? Por isso que eu gosto, o amigo estava perguntando, eu gosto de fornecer as fórmulas que tu tem chance maior de receber e a partir delas aprender a raciocinar. Eu pedi o trabalho de A até B. Qual é o valor da carga? 5 vezes 10 na menos 3, não é isso? E qual é o VAB? Menos 9. Portanto, o trabalho de A até B fica 5 vezes menos 9, menos 45 vezes 10 na menos 3. Trabalho é energia. E energia se mede como, Centro Internacional? Joule. Que bola, Joule. Agora, galera, o negócio é o seguinte. Vamos entender por que menos? É isso que é o principal, entender por que menos. Se eu pego uma partícula negativa, aliás, se eu pego uma partícula positiva e solto ela no ponto A, para onde ela vai querer ir? Para a direita ou para a esquerda? Os opostos se atraem, ela vai para a esquerda. Eu te perguntei o trabalho da força elétrica para a partícula ir de A para B. Para a partícula ir de A para B, basta eu soltar ela ou vai ter que ter uma força obrigando ela a ir para lá? Sim! Então a partícula, quando foi de A para B, está se movimentando para a direita, enquanto a força elétrica é para... Quando a força atua no sentido oposto do deslocamento, o trabalho é chamado trabalho resistente, e ele fica negativo. Essa é a ideia a respeito do trabalho. Então o menos é absolutamente indispensável. O menos mostra que a força elétrica atuou no sentido oposto do deslocamento. Eu, quando desloquei a partícula de A para B, fiz um trabalho positivo. A força elétrica fez um trabalho negativo, no sentido oposto. Outra, se eu desloco a partícula de B para A, aliás, aí eu não preciso nem deslocar, né? É só largar. Tu concorda que se eu soltar a partícula em B, ela naturalmente vai para A? Nesse caso, de B para A, o trabalho fica positivo ou negativo? Ah, porque a força foi para lá e o deslocamento foi para lá. Quando a força e o deslocamento apontam para o mesmo lado, o trabalho é chamado motor. E aí é positivo. Então tu vê, é indispensável tomar o cuidado com o sinal. Se tu fosse calcular o trabalho de B para A, tu usaria o VBA, que ficaria positivo. Faz sentido? Faz sentido, né? Faz todo sentido. Então quando a força empurra para o lado do deslocamento, o trabalho é positivo. Quando a força empurra para o lado e o deslocamento é para o outro, o trabalho fica negativo. Então foi justo aquele menos. Não tem nenhuma forma para saber assim, trabalho resistente. Aí é que tá, cara. Muito boa a tua pergunta, depende de como eu fiz essa força. Eu precisaria perguntar, o cara, essa partícula veio se deslocando em MRU? Se ela veio se deslocando em MRU, o trabalho vai ser nulo. O trabalho total. Porque a mesma força que eu estou fazendo, o campo elétrico está fazendo. Mas e se eu desloquei essa partícula aceleradamente de lá para cá? Né? Aí vai ter uma força igual a massa vezes a aceleração. Eu vou precisar saber da massa da partícula também. Certo? Então é bem mais delicado essa tua pergunta. É possível que apareça em algumas questões esse tipo de situação. Agora, galera, olha só. Uma coisa que eu estou te mostrando que é bem delicada. Uma coisa mais palpável para tu entender a discussão do sinal. Tu lembra da lei de Hooke, o cara que estudou as molas? Vocês já viram isso esse ano? Pega uma molinha, faz uma força na mola, a mola se estica. Quanto mais força tu faz, mais ela se estica. Tu aprende lá no primeiro ano que força é igual a K vezes X. O K é a constante elástica da mola e o X é o quanto a mola foi esticada. Só que pensa comigo. Quando eu puxo a mola para cá, quando eu desloco a mola para a direita, para onde que a mola
quiser representar a força da mola, tem que ter um menos na fórmula. Se eu quiser representar a força que eu estou fazendo na mola, tiro menos. Tu vê como é delicado isso? E é muito raro eles discutirem isso na apostila. Eu vejo em apostila com menos, vejo em apostila com mais, eles nem explicam por que é o menos, por que é o mais. É uma coisa óbvia. Eu faço força na mola, a força que eu faço na mola atua para lá. Se eu desloco para a direita, a minha força é para a direita, sinais iguais. Tudo bem? Porém, quando eu puxo a mola para a direita, a mola me puxa para a esquerda. Se a lei de Hooke quer trabalhar adequadamente com os vetores força e deslocamento, e se a lei de Hooke prevê a força da mola, tem que ter um menos. Senão está errado. Certo? Só que é muito raro o cara fazer a dedução bonitinha e mostrar o menos para os alunos. Lá no primeiro ano eu duvido que o senhor tenha mostrado o menos. Ele deve ter mostrado só F igual a K vezes X. Certo? E aí é tu que tem que interpretar no dia da questão. Se ele pediu a força que tu faz na mola, ou a força que a mola faz em ti. Certo? Que é um paração e reação, não é isso? Então tem o mesmo módulo, só tem sinais opostos pelos vetores atuarem para lados opostos. Aquele aí, na casa dele, a gente conversou do VAB de uma carga e de outra. Como é que é? Como é que é? Você usou o VAB de uma coisa com a carga menos 6 vezes 10 menos 9, depois uma carga de 5 vezes 10 menos 3. Não pode isso, né? Não, sem problema. Olha só, quando eu usei uma carga, eu estava usando para calcular a voltagem. Então, quando eu usei a voltagem, estava outra carga embutida ali. Então, eu estou usando as duas cargas, na verdade, que é importante, né? Usar a carga que está sendo deslocada e a carga que está gerando a resistência ou a força motora. Então, está tudo embutido ali, né? A carguinha, a outra carga está embutida ali quando a gente fez a conta. Boa colocação. Tem que ser o menos, tem que ser só um X. Não, mas é, né? O número, esse K é sempre positivo. O número positivo multiplicado por negativo pode negativar tudo. Como é que eu poderia descobrir trabalho, nesse caso, com a lei, com a força elétrica? Cara, nesse caso, como se deslocou de A para B, tu não vai conseguir, porque a cada deslocamento a força elétrica muda e a distância muda também. E naquele caso, quando eu deduzi que estava encostado, a distância que a partícula andou já era a distância até a carga. Isso permitia usar a fórmula diretamente. Nessa situação não dá para fazer direto, não tem mágica. Certo? Muito boa a tua colocação. É justamente por isso que a primeira vez eu fingi que isso não existia. A primeira vez que encostei a partícula aqui, trouxe ela até aqui. Joguei as duas fórmulas, cortou, ficou light. Agora a realidade mais dura, quando ele sai de um ponto e vai até outro. Certo? É isso aí. Galerinha, tá faltando uma coisinha que eu quero comentar. Vamos ver se vai dar tempo.